Gente, eu estou recebendo uma outra notícia aqui agora. Quer falar alguma coisa? Não, isso aqui, olha, eles estão substituindo balas de verdade com essas balinhas aqui, pequenas aqui, no treinamento. Olha, depois matam com uma bala de verdade. Atenção, eu estou recebendo uma notícia aqui, eu quero compartilhar com vocês. Você viu em primeira mão aqui no Balanço Geral, nós denunciamos o caso do juiz, o Edward Albert. Lembra dele? O Edward dizia ser filho de nobres ingleses. Gente, isso aqui é sério. Se eu falasse e não tivesse prova, muitas pessoas diriam, Passaia, você não está exagerando. Não estou, gente. Olha só. Ele falava que era filho de nobres ingleses, neto de um juiz do Reino Unido, mas morava aqui no Brasil, era juiz, ganhava muito dinheiro. Só que daí ele foi renovar o documento dele no Poupa Tempo. O Edward chega para renovar o documento do Poupa Tempo. Quando ele chega lá, aqui é o juiz Edward, tal, não sei o quê, blá. O Poupa Tempo, pegando a digital dele, os caras... Vem cá, gente. Tá vendo esse cara aqui? Eu pesquisei, o cara realmente é juiz e tal, mas tem uma coisa muito estranha. Por quê? Porque isso é o nome falso dele. O nome dele real é José. Lá atrás, tem um registro lá de trás, que o Poupa Tempo, ele consegue hoje um banco de dados não só atual, né? Não um banco atual. Tem um banco de dados, esse banco lá do passado. Eles têm tudo, tá tudo documentado. Aí eles perceberam que esse rapaz, quando era jovem, se chamava José. Não, mas essa denúncia é séria. Peraí, a gente não pode falar nada pra ele. Vamos avisar a polícia. A polícia começa a investigar e descobre que realmente, durante mais de 40 anos, ele usou um nome falso e construiu uma carreira de muito sucesso. Ele era juiz, ele julgou vários crimes aqui em São Paulo. Isso até se aposentar. Depois que descobriram essa tramóia, o nome falso dele foi suspenso e ele perdeu a aposentadoria de R$130 mil por mês. Parou de receber. Agora, senhoras e senhores, por favor... Deixa eu te contar, eu tenho certeza que você vai sentar para ouvir essa. Como no Brasil, os juízes, eles sempre são muito favorecidos, não é que o doutor Edward, mesmo sem ser Edward, ele conseguiu convencer os outros colegas magistrados, os outros juízes, a devolverem a aposentadoria para ele. Mesmo tendo mentido durante os 40 anos, ele vai voltar a receber dinheiro pago pelos nossos impostos. Ô, Mônica, como é que houve essa decisão que eu não entendi até agora? Pois é, Passaia, o juiz José Eduardo Reis, de 67 anos, e não o Edward Albert, né, como ele se nomeava, ele parou de receber a aposentadoria em abril desse ano, quando ele começou a ser investigado depois da nossa denúncia. Ele parou de receber, mas ele apresentou novos documentos e aí já voltou a receber essa aposentadoria milionária, viu? R$130 mil por mês líquido na mão dele, Passaia. Agora, só para o pessoal entender, o José, o juiz, né? Ele se formou numa das universidades mais nomeadas, né, da América Latina. Ele passou em 2 concursos públicos, era professor universitário. Ele julgou milhares de processos em tribunais de justiça aqui do estado de São Paulo, mas ele usava nome falso. Ele julgava como Edward Albert. E aí, Passaia, ele passou por uma consulta por um psiquiatra depois que essa denúncia veio à tona. E sabe o que ele disse para o psiquiatra? Disse que ele foi em uma viagem em 1980 a Londres e foi muito frustrante essa viagem e que aí ele e um amigo dele acabaram criando aí um nome para que ele se passasse por um nobre inglês, que ele poderia ter muito mais privilégios se ele fosse descendente de nobres ingleses. Mas, na verdade, ele é filho de Dona Vitalina e de seu José, que moravam no interior de São Paulo. Agora, ele voltou a receber sim essa aposentadoria, mas ainda responde por falsidade ideológica, viu, Passaia? O advogado dele entrou com essa ação. É claro que cabe recurso, mas voltou a receber esse dinheiro, viu? Eu volto contigo. Olha, Mônica, obrigado pelos detalhes. Eles usaram o princípio seguinte do direito adquirido. Aí o advogado chega, eu vou falar com o nosso linguajar, tá? Porque eles usam um juridiquês bem difícil de muitos entenderem. Mas, trocando em miúdos, o que o advogado pede é o seguinte: por favor, Vossa Excelência poderia julgar o meu cliente, que é, inclusive, seu colega de trabalho, o juiz José, não mais Eduardo. O senhor poderia julgá-lo simplesmente pelo crime que ele cometeu? Mas como assim? Não, o único crime que ele cometeu aqui, Vossa Excelência, foi ter falsificado os documentos dele, mas ele realmente fez um concurso público, ele estudou para esse concurso público e ele, de fato, tem o direito de ser juiz. Ele construiu uma carreira honrosa, blá, 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 blá. Então, por favor, se for para condenar por alguma coisa, que seja apenas por falsidade ideológica, mas não por ter sido juiz sem nunca ter sido o Eduardo.
e começa com essa ladainha toda. Tá bom então. Então nós vamos te condenar por falsidade ideológica, mas você continua recebendo tudo aí, vai embora e beleza. Depois me liga aí porque nós somos amigos, nós somos colegas de trabalho. Você imagina, gente? Pergunto pra você, se fosse Dona Maria, diarista, que mora numa comunidade aqui de São Paulo, será que teria o mesmo benefício? Sei não, hein?